sempre gera polêmica, não faz muito tempo. Já falamos de Apucarana, onde Apucarana gastou cerca de R$500 milhão com diárias em apenas 5, 6 meses de gestão. Tem outros municípios aí que a gente tem recebido também informações sobre o gasto excessivo de diárias. Então a gente vai continuar acompanhando, ouvindo a população, ouvindo também os vereadores e tentando entender o que é que está ocorrendo. Tem outras informações aqui da região. São 12h35. Vamos acompanhando também outras informações. Ontem, dia 9 de setembro, foi celebrado em todo o Brasil o Dia do Veterinário. Foi uma profissão... As primeiras instituições de medicina veterinária no Brasil surgiram lá por 1910, e o reconhecimento mesmo do dia da profissão foi em 1933, o decreto assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. E toda semana a gente tem aqui no nosso informativo o Momento Pet, com o veterinário Dr. Cadu, da Clínica Pet Mais Saúde de Jardim Alegre. Em virtude dessa data comemorativa, celebrada ontem, do Dia do Veterinário, nós fizemos um convite para o Cadu estar presencialmente aqui nos nossos estúdios, para a gente poder bater um papo, inclusive esclarecer dúvidas de ouvintes. Dr. Cadu, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Aqui é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês, Berimbau, aqui na Rádio Nova Era. E a gente trocando esse minuto aí, de experiência, o ouvinte sempre perguntando alguma coisa para nós, vai ser muito proveitoso. Agora, no dia do médico veterinário, do veterinário que faz esse trabalho importante, principalmente nesse momento que a gente tem esse apego tão grande das pessoas com os seus pets, os pets passaram a ficar dentro de casa, às vezes a dormir na mesma cama ali do dono desse pet. Então é sempre a importância, a consulta ao veterinário, porque é saúde também para o lar, Então, Berimbau, primeiramente quero parabenizar todos os meus colegas médicos veterinários aí, pelo dia da profissão ontem, que nem você mesmo falou. E é um tema tão importante que a gente vê a relevância hoje na sociedade do médico veterinário, em todas as causas, não só nos pets, mas também na saúde pública, Aí está relacionado também à saúde dos animais, que vai refletir nos seres humanos, por causa desse contato tão íntimo. Nem você mesmo falou, animal dormindo na mesma cama, Então a gente tem que ter uma saúde única para que pode, desde que tenha os devidos cuidados, o animal seja um animal limpo, um animal que toma banho frequentemente, um animal que seja vermifugado, um animal que tenha o controle de ectoparasitas, que tenha suas vacinas todas em dia. Não é qualquer animal que a gente vai pegar e vai chegar colocando na nossa cama, animal. Berimbau? A gente tem, por exemplo, algumas doenças que passam do gato para o ser humano, alguns fungos, da mancha na pele, é difícil de tratamento. Então, você tem que ter, primeiro, um animal saudável para que não venha a acometer a saúde do ser humano. Então, nós gostamos muito dos animais, são nossos companheirinhos, mas primeiro a saúde do ser humano em primeiro lugar, Nessa profissão do veterinário, na última década, podemos dizer, mudou bastante a profissão, os recursos para que ele possa trabalhar? Tem tudo se modificado muito, Berimbau. Eu, por exemplo, me formei em 2008, vamos fazer aí quase 20 anos, principalmente o valor que a gente tem dos animais, Eu, quando tinha animal, quando era criança, lá em Jardim Alegre, sempre morei lá, os cachorros viviam do jeito que dava lá, Sempre muito... Tudo meio vira-lata, Tudo meio vira-lata, sempre muito sujo, cheio de pulga, Se tinha doença lá, ele se curava por conta ou morria, Às vezes aplicava alguma coisa, mas hoje em dia não, a gente vê as pessoas investindo até mesmo, meu cachorro tem um problema na coluna, eles querem saber qual que é o problema da coluna, investe em ressonância magnética. Você já imaginou, a gente está falando hoje de ressonância magnética para cachorro aqui na nossa região? E acontece, Raio-X, hoje de manhã acabei de fazer raio-X no membro de um cachorro, é super comum a gente fazer raio-X em cachorro. Para nós não era tão comum, até um tempo atrás, nem tinha na maioria dos municípios. Então hoje, nós temos assim muitos profissionais que têm se habilitado para fazer cirurgias cada vez mais complexas. Hoje se faz cirurgia em olho de cachorro. Sabe quando o cachorro tem catarata? Sim. Hoje se coloca lente no olho do cachorro para que ele enxergue melhor. Então, assim, está muito próximo da medicina humana, e algumas coisas até melhor, que é mais fácil fazer teste com os animais. Em outras situações, o que acontece na clínica humana está vindo para a clínica veterinária como rotina. Como o exemplo que eu dei aí da cirurgia de catarata. Imagina a gente pensar isso há 10, 20 anos atrás. Eu falo que na região, não é São Paulo, Rio, esses lugares, acredito que já sejam mais
corriqueira essas coisas, né? Mas para nós tem mudado muito, graças a Deus. As clínicas aqui na região estão preparadas para atender esse tipo de demanda? Tem essa tecnologia já? Algumas clínicas sim, não são muitas. Nós temos uma diferença entre clínicas e consultórios veterinários. Tem alguns colegas que têm a parte de consultório, que atendem, faz o primeiro levantamento e passa para os colegas que têm uma estrutura um pouco maior. Comparando com os humanos, seria um encaminhamento, né? Isso, encaminhamento. Daí, nas clínicas, a gente já tem uma estrutura melhor. Então, centro cirúrgico com oxigênio, com aparelho de anestesia inalatória, né? Todo aquele preparo com foco cirúrgico. Se vocês forem uma clínica que tem um centro cirúrgico completo hoje, você vai ver que é igualzinho de um animal, de um hospital humano. Monitores para a gente monitorar a frequência cardíaca, respiratória. Então, hoje é bem seguro. Antigamente não se tinha essa cobrança, né? Mas hoje o Conselho Regional de Medicina Veterinária entende a importância da profissão, né? A ética, e você tem que ter todos os cuidados para que o doutor que leva seu animalzinho tenha o mínimo de garantia que vai ser feito de tudo para que ele tenha o melhor atendimento, a melhor recuperação e o maior índice de sucesso nos procedimentos, né, Berimbau? Não faz muito tempo que o Cadu falou de um laboratório inaugurado em Ivaiporã, que veio para também atender essa demanda, né? Então, o Pet Vale está ali em Ivaiporã, próximo ao Laboratório Modelo, próximo ao consultório do Dr. Cídio, perto da Regional de Saúde, bem fácil de encontrar ali. E o Pet Vale ele veio para complementar, porque quando a gente faz um atendimento no animal, mais difícil que o humano ainda sabe falar alguma coisa, algum sintoma, né? Então o exame de sangue para nós é fundamental para a gente saber se ele tem um problema no rim, se ele tem um problema de fígado, né? Ou se ele tem uma anemia. Então ele não vai conseguir falar essas coisas para nós e a gente, né, nos exames clínicos é muito importante que complemente com o exame de sangue. Hoje o exame de sangue não se limita só a esses exames. A gente tem exames até de imunohistoquímica, que a gente chama, são bem modernos, PCR, né? Que a gente descobre assim coisas que dificilmente a gente conseguiria, né, no exame do dia a dia. Então o laboratório ele veio para somar não só na parte de pequenos, mas na parte de grandes. Da outra vez eu falei aqui no programa do exame de mastite. Você não imagina como aumentou para nós a procura, até para saber, né, como que é esse exame de mastite, que já tem há muito tempo e ajuda na cura da mastite na vaca, né? Hoje, por exemplo, nós fazemos um trabalho com ovinos, que você faz o exame nas fezes do ovino e vê se o vermífugo que você está aplicando funciona ou não, chama OPG. Então, o produtor tira uma porção de fezes do intestino do animal, né, guarda num copinho e leva até o laboratório, né? Assim a gente consegue resolver um problema que é muito grave nos ovinos, que eles morrem por verminose. Eles são muito sensíveis e a maioria dos vermífugos não funciona mais. Então esse OPG tem no laboratório ali também, você pode colocar no postinho de coleta, pode levar lá direto. Então é uma ferramenta. Para o produtor que é um pouco mais técnico, fala assim, tua vermifugando não está funcionando. Vê lá, coleta as fezes, uma porçãozinha e vê. Se sair ovos nas fezes, é sinal que o parasita está botando. O vermífugo que você está colocando, que é caro, não está funcionando. Então, com um exame barato ali, você consegue determinar um monte de coisa. E esse laboratório em Ivaiporã, ele tem meio que uma função regional, porque ele atende veterinários de toda a região que querem usar a tecnologia. É, né? Isso. Hoje a gente atende o público de Ivaiporã, Jardim Alegre, Manel Ribas, Cândido de Abreu, né? Grandes Rios nós temos atendido, porque o laboratório humano ele não pode fazer os exames de animais, né? Até a Regional de Saúde proíbe isso daí por questões de saúde mesmo, né? Então nós resolvemos fazer esse laboratório até como uma ferramenta de auxílio para os veterinários da região, que há muito tempo se batia. Eu mesmo, antes de eu ter o próprio laboratório, às vezes eu ia no laboratório humano e fazia, né? O que muita gente fez. Os caras falavam, Carlos, eu vou fazer para você aqui, mas para quebrar um galho. Então parecia que você estava pedindo até um favor, né? Hoje não, nós temos um lugar próprio, né? Até pela importância hoje da nossa profissão, como sempre teve, mas que tem um equipamento específico, que ele faz para gato, a máquina é calibrada para cada tipo de célula, né? A máquina humana ela entende célula humana, né? Então a do gato é totalmente diferente. Você imagina você passar um sangue de gato numa máquina de humano, ela não vai saber, é uma máquina, né? Lá no Pet Vale não, nós temos um equipamento específico para gato, cachorro, para boi, né? Ela está calibradinha para cada espécie lá. Os desafios da profissão, além dessa questão da tecnologia, mais algum que seria importante destacar, Cadu?
Eu acho assim que os profissionais têm que se valorizar, né? Eles têm que preparar o seu estabelecimento para que tenha uma estrutura que realmente atenda, né, as necessidades dos animais e dos seus proprietários. Né? Tem muita gente que vai começar e acaba fazendo algumas coisas que não atende direito. Isso é muito ruim. Isso fica ruim para a profissão, né? Então, a gente tem clínicas muito boas aqui na região, né? E os profissionais que estão começando também que invistam, que façam estruturas boas, né? Clínicas boas, exames, que façam diagnósticos precisos para que a gente seja cada vez mais valorizado. Essa semana a gente recebeu uma denúncia de Rosário do Ivaí de um homem que estava arrastando uma cachorrinha com a moto e depois ele até fez um contato com a gente, pediu perdão, dizendo que na verdade a esposa tinha amarrado a corda da cachorrinha na moto, porque a cachorrinha estava no cio, ele saiu com a moto sem perceber, aí inclusive me mostrou lá que tinha levado a cachorrinha no veterinário. Depois tivemos um caso ontem em Faxinal, uma pessoa que atropelou um gato lá e depois fugiu, o animal morreu, houve um boletim de ocorrência. Jardim Alegre teve uma ocorrência ontem também, o pessoal de uma ONG lá, e eles identificaram maus tratos, uma voluntária foi na casa da dona do animal, levou o animal para o médico veterinário, concordou ali, entraram num acordo. Só que depois esse animal morreu e o filho da dona ameaçou lá a mulher, teve lá uma ocorrência nesse sentido. Mas eu estou dizendo desses casos que aumentou o número de denúncias. Será que está aumentando o número de maus tratos ou é que as pessoas estão mais atentas com essa questão dos maus tratos, estão denunciando mais? Eu acredito que seja isso, né, Cadu? Então, a questão de maus tratos, eu acredito que sempre teve. A gente sempre ouviu de falar. E eu acredito que as pessoas estão ficando mais conscientes e, de certa maneira, até diminuindo. Mas a sociedade, em geral, não só as ONGs, que têm um trabalho muito bom na região, mas como os próprios vizinhos, quando observa que tem alguma coisa que é muito destoante, né, o animal fica na corrente, no sol, sem água, sem comida, a pessoa frequentemente bate nesse animal, que nem um caso gritante desse hoje, que você comentou da moto, né, arrastando aí um animalzinho. Todo mundo tem um celular na mão hoje, né? E eu falo que um celular na mão é uma baita de uma ferramenta, porque você filmou, né? A pessoa pode argumentar do jeito que ela quiser. A imagem mostra mais que 1000 palavras, né? Então não tem mais como a pessoa se safar de certa maneira, né? Então eu vejo assim, a sociedade entendeu a importância do animal. Eu acho que os animais conquistaram através do seu carinho, da sua fidelidade, né? E as pessoas não conseguem aceitar mais hoje, assim como vê uma criança em maus tratos, um idoso sendo maus tratos, entende aquele animal como um ser vulnerável. E há muita conscientização. E há muita conscientização. Então eu, por exemplo, um cara jovem, sadio, vou lá e estou batendo num cachorro, que chance que aquele cachorro tem contra mim? Tem que denunciar para a polícia mesmo, né? Então eu acredito que hoje em dia mudou muito nesse sentido. Nós tivemos uma operação em Jardim Alegre, teve Boasópolis, tivemos outras operações em relação à venda daquele chumbinho. Ele é proibido, mas alguém ainda produz, as pessoas compram. A proibição é porque ele é um veneno muito agressivo, né? Então, e a morte por chumbinho é uma morte muito triste, né? O animal tem... O que ele provoca? O animal fica com convulsão, ataque epilético, o animal perde toda a consciência, ele fica agitado, é uma morte dolorida, entendeu? É uma morte muito sofrida. Então, além da crueldade, porque é muito difícil reverter essa intoxicação, né? Você vai fazer um tratamento de suporte ali, mas o animal pode ser que não volte e é muito abrupta, né? O animal fica ali agonizando por alguns momentos, né? E é muito chocante para quem vê aquilo lá. Então é muito triste a intoxicação e envenenamento por chumbinho. Bom, Cadu, eu queria acrescentar uma outra pergunta. A gente falou bastante no começo da entrevista sobre o avanço da tecnologia, né, no exercício da medicina veterinária. E é claro que no dia a dia, na prática, a gente vê que isso tem aumentado a longevidade dos animais. Antigamente, quando um tutor ia adotar um pet, mas, poxa, vive tão pouco, e a gente tem percebido esse aumento com a medicina. Já é possível perceber o quanto tem aumentado essa longevidade? Ainda tem estudos acontecendo sobre isso, né? A gente consegue ver no dia a dia. Por exemplo, esses dias eu recebi um paciente de Lunardelli, né, da minha colega Eliane, um abraço, Eliane. O gato tinha 22 anos. 22? 22 anos. Ela falou, eu tenho como provar, porque quando eu me mudei, eu levei esse gato e esse gato nós fizemos umas contas, o gato tinha 22 anos mesmo. Né? Então, quando que a gente imaginava que a gente ia encontrar gato com 22 anos? Né? Estava muito debilitado ou não? Não, já estava no finzinho da vida dele, já estava só a tira da cueca ali com 22 anos. Mas, né, é uma coisa... E ele ficou ruim por aqueles dias, ele estava bem até então.
né? Mas chega uma hora todo mundo vai, né? Não é diferente com o gato. A gente vê cachorros, por exemplo, com 17, 18 anos, com todos os dentes na boca. Você imagina? A pessoa que faz limpeza, que acompanhou a vida inteira desse cachorro, né? Então, melhorou e muito a longevidade, né? A ração hoje é balanceada, não se dá mais quase comida para animais, né? Eles recebem todas as vacinas, eles quase que não passam mais frio, o dia que chove é o primeiro que vai para dentro de casa, né? E tem roupinha, tem caminha, tomar banho, então é muito diferente. Antigamente, se for comparar com os meus cachorros quando eu era criança, né, que ficava para a rua brigando com outros cachorros e tudo sujo, não passava de 7, 8 anos se levasse muita sorte, né? Hoje é comum a gente ver animal com 15, né, com 20 anos. Cadu, agradecer mais uma vez pela sua participação, falando aqui do Dia do Veterinário, falando um pouquinho também sobre a evolução aí da questão do pet, do atendimento ao pet. Mais alguma observação? Fica à disposição, Cadu. Eu quero agradecer o convite mais uma vez à Rádio Nova Era, para a gente vir falar desse dia tão especial que é o Dia do Médico Veterinário, que foi ontem, né? E agradecer a todos os colegas que têm parceria com a gente. Agradecer aqui mais uma vez ao Dr. Matheus, que encaminha muitos animais para a gente lá de Borrasópolis. Ele faz o primeiro atendimento aqui. Sim. E as coisas que necessitam de uma cirurgia, ele acaba consultando sempre a gente, né? Vocês estão organizados hoje em alguma associação na região? Não existe? Não. Os veterinários são independentes, né? Mas a gente tem um conhecimento, proximidade, a gente sabe o que um faz mais, o que o outro tem de equipamento a mais, e a gente acaba, né, se comunicando e falando, fulano, você consegue atender esse caso para mim? Isso é bem legal entre a gente. Ele fala, não, isso aqui você pode mandar. Aí a gente consegue estar encaminhando. Fala, esse aqui não, atendi um caso essa semana que é um caso de neurologia. Então, nós temos neurologista veterinário. Aí eu estou em contato com um neurologista em Marília, vai para Londrina, né? Nesses casos, a gente acaba até dando um suporte para o proprietário, para ele não ficar se batendo sozinho, né? E a gente acaba contatando os outros veterinários especialistas. Agora, nós temos ortopedista, nós temos neurologista, né? Veterinário. Legal. Obrigado aqui pela sua participação. Parabéns aos veterinários. A gente abraçando aqui o Cadu, abraça todos os médicos e médicos